Irmãos, o tema da nossa palavra, um mover extraordinário. Nós estamos vivendo dias que as pessoas ainda não tinham vivido um cenário como esse. Que cenário, pastor? Um cenário onde todas as nações ficaram comprometidas. A vida das pessoas sofreram alterações, umas em um maior grau de alteração, de privação, outras em um menor grau, mas todas as nações ficaram envolvidas nessa pandemia. Pastor, mas essa pandemia é Deus que mandou esse vírus e está fazendo isso? Não, não é Deus. De fato, o maligno é que mata, rouba e destrói. O maligno é que está agindo mais intensamente. Mas presta atenção no que eu vou te dizer. Deus sempre se move. Deus sempre está agindo. E em momentos que o diabo, vamos dizer assim, aumenta a sua intensidade, maior é a ação de Deus. Deus está agindo nesses dias, nesse momento que nós estamos vivendo, de uma maneira mais ainda intensa. É o mover de Deus. E o que eu e você devemos fazer? Nós devemos discernir isso, para que a gente não fique à parte daquilo que Deus está fazendo, para que você não fique à margem do mover de Deus. O mover de Deus é como um rio que flui. O rio está fluindo, mas se você não discernir isso, filho, você vai ficar à margem. E o convite que eu quero te fazer nessa noite é: pula para dentro do rio, mergulha, mergulha. Não fique em águas rasas, aonde você ainda, de certa maneira, consegue com os seus pés alcançar o fundo do rio. Não, deixa a correnteza te levar. O Senhor quer te levar para águas profundas, aonde você não dá mais pé, aonde os seus pés não conseguem mais alcançar o solo do rio, aonde você é conduzido pela vida de Deus e pelo mover de Deus. Quantos querem participar do mover de Deus? É isso que Deus tem para a sua vida. E nós vamos usar, na palavra de Deus, 3 eventos que aconteceram com o Senhor Jesus. E de certa maneira, esses 3 eventos estão interligados. O primeiro evento é o da multiplicação dos pães. O Senhor Jesus está com uma multidão ali para ser alimentada. Só homem eram 5.000, contando mulher e crianças, chegavam umas 20.000 pessoas, e de uma maneira milagrosa, o Senhor Jesus, com 5 pães e 2 peixes, alimenta uma multidão. E a Bíblia diz que eles comeram até se fartarem. Essa é a provisão de Deus. Deus, Ele tem e Ele te dá, não é somente na quantidade que você precisa, necessita. Deus te dá além. Ele te dá para você se fartar, e a Bíblia diz que depois que todos comeram até se fartarem, eles ainda recolheram 12 cestos, cheios de pães e peixes. Ou seja, dá para você e ainda sobra. Essa é a provisão de Deus para as nossas vidas. Mas a Bíblia diz que logo a seguir, ou seja, depois que os discípulos participaram desse mover de Deus, mover de suprimento, de provisão, de milagre de Deus, a Bíblia diz que o Senhor Jesus então compeliu os discípulos a entrarem em um barco e remarem para o outro lado da margem. Essa palavra compelir quer dizer insistir, empurrar. Talvez os discípulos estivessem ali, olhava as nuvens, falava: não, Senhor, acho que não é boa ideia não, enfrentar o mar agora, está vendo, as nuvens estão escuras, já vai entardecer, porque estava já encerrando o dia, ao cair da tarde. Mas o Senhor Jesus, a Bíblia diz que Ele compeliu os discípulos, e os discípulos então entraram no barco. A Bíblia diz então que Jesus despediu as multidões e subiu ao monte para orar. E aqueles discípulos então estão remando para chegar a um lugar. Esse episódio dessa tempestade é o evento do meio. É o evento que vai ligar o destino deles, no terceiro episódio, com
o primeiro. A Bíblia diz então que no meio dessa tempestade, o Senhor veio ter com eles. O Senhor então acalma a tempestade, ele vem andando sobre as águas, entra no barco dos discípulos e imediatamente eles chegam ao destino, a Betsaida, casa do peixe. Em Betsaida, o Senhor Jesus, as pessoas ouvem falar que ele chegou. E as pessoas começam a ir ao encontro dele, uma multidão vem ao encontro do Senhor, trazendo enfermos, doentes, e a Bíblia diz que todos os que eram trazidos a Jesus eram curados. Pastor, o que isso quer dizer com o tempo em que nós estamos vivendo? O cenário que nós estamos é esse cenário aqui do meio, é o cenário da tempestade. Nós estamos nesse mundo, e infelizmente nós somos atingidos pelas coisas que acontecem aí, mas a promessa de Deus para as nossas vidas é: jamais te deixarei, nunca te abandonarei. Amém? Então esse é o nosso cenário, mas o Senhor está nos conduzindo para Betsaida, para um lugar onde vai acontecer um avivamento, pessoas vão ser curadas, pessoas vão ser salvas, e é esse o mover de Deus nesses dias. A intenção do Senhor é sempre salvar o homem, e Ele quer fazer isso, e está agindo de uma maneira sobrenatural para salvar as pessoas, e eu e você temos que discernir isso, e participar disso. Participar como, pastor? Primeiro você tem que ter a postura em saber que Deus está fazendo. Você não pode passar no meio da tempestade, irmãos, no meio dessa pandemia, e ser como o ímpio lá fora, que só consegue enxergar o natural. Não, você tem o Espírito Santo habitando dentro de você. Ele te dá discernimento. A promessa de Deus em João é que Ele nos ensinaria a respeito de todas as coisas, de tudo. Então o Espírito Santo que está dentro de você, Ele te dá o discernimento. Você olha e você enxerga além. Você sabe, Deus está fazendo algo. Deus está fazendo algo. E quando você discerne que Deus está fazendo algo, a sua resposta é: eu quero participar. Senhor, não me deixa fora desse mover não. Eu quero participar, eu quero ser cooperador, participante daquilo que o Senhor está fazendo. Nós estamos chegando, graças a Deus, estamos mais próximo da volta do Senhor Jesus. Quantos creem nisso? E qual que é a promessa do Senhor Jesus? Que nos últimos dias, o Evangelho seria compartilhado, anunciado a todas as nações, porque haverá uma grande colheita próximo da vinda do Senhor, e é esse o momento que nós estamos vivendo, de uma grande colheita. Mas também o Senhor Jesus diz que os tempos do fim é como ali as dores de parto. Como é que funciona a mulher que está para dar à luz? Ela começa a sentir contrações, e essas contrações, quando começam, elas são intercaladas por um período de tempo, né? Então ela tem uma contração, passa em um período, depois tem outras contrações, mas conforme vai chegando até o momento de dar à luz, esse período de tempo ele é menor, de maneira que essas contrações começam a ficar mais intensas em espaços de tempo menores. Eu não quero ser aqui um profeta do caos, mas irmãos, pandemias como essa, causadas por vírus, vão se repetir em espaços de tempo curtos, menores, porque as dores de parto estão aumentando, e Maranata, Ele está chegando, amém? Aleluia. Hoje, após o culto, nós vamos fazer a inscrição para o impacto, amém, irmãos? Aleluia, esse é o mover. Sábado vai acontecer um impacto aqui no nosso prédio, da 8. Quantos aqui ainda não foram em nenhum encontro nosso ou impacto? Levanta uma de suas mãos. Amém. Tem gente aí que não foi, convida essa pessoa aí. Então vamos ver na Bíblia esses eventos, e vamos meditar sobre o que o Senhor está fazendo nesses dias, e para onde o mover dEle está nos conduzindo. Uma coisa que eu quero que você atente é o seguinte:
Os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles são uma biografia do Senhor Jesus. Eles relatam acerca do Senhor, da sua obra, da sua passagem aqui nessa terra. Mas o Senhor Jesus é tão rico, ele é tão indescritível, que um evangelho só não poderia compartilhar tudo aquilo a respeito dele. Então, nós temos 4 evangelhos, cada um deles é um relato de uma, vamos dizer assim, de uma face do Senhor Jesus. E isso também inclui os eventos. Então, por exemplo, nesse evento da tempestade, o Senhor Jesus também, esse evento é relatado por um evangelho, e esse evangelho dá o foco, enfatiza uma parte do evento. Em outro evangelho, você vai ver que ele enfatiza uma parte que o outro não enfatizou. Então aqui também vai um conselho. Quando você está meditando na palavra e você está sendo ali alimentado pelo Senhor em alguma passagem nos evangelhos, procure em outros evangelhos. Como é que aquele, o João vai mencionar o mesmo que Lucas mencionou? Qual a abordagem que aquele evangelho vai fazer? Então no evangelho de Marcos, capítulo 45, olha só como é que Marcos descreve esse evento. Logo a seguir, por que é logo a seguir? Porque tinha acontecido aqui a multiplicação dos pães, ok? Para alimentar a multidão. Compeliu Jesus, então eu disse para você que a palavra compelir é insistir. Isso aqui também, irmãos, isso aqui tem um princípio para nós. Você que já está vendo Deus agindo, você que já está envolvido nesse mover de Deus, você tem que compelir outros irmãos. Você tem que falar, irmão, vamos irmão, entra no barco. Às vezes, pastor, eu vou insistir com o irmão não está querendo, mas empurra ele, insiste com ele. Porque na hora que ele estiver no barco, meu filho, e o mover de Deus estiver passando, ele vai te agradecer, vai falar, rapaz, obrigado por você ter insistido. Então nós vamos ter esse impacto. Insiste com as pessoas, você vai. Para a sua célula, vem para a reunião, insiste. Pastor, mas eu vou ser chato. Não se constranja, ser chato em querer levar gente para o céu. Ou você acha, vamos supor aí, você que é mãe ou pai, e aí o seu filho, você insiste com o seu filho, e o seu filho agora está no céu. Você acha que o seu filho vai chegar no céu e vai falar, não queria estar aqui, rapaz, mas meu pai foi tão chato, mas minha mãe... Ele vai falar, graças a Deus que eles insistiram comigo. Não é verdade? Então insista, compele, como diz o Evangelho, compele as pessoas a entrarem no mover de Deus. Compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado. Então o Senhor tinha um destino para conduzir os discípulos. A mesma maneira o Senhor tem um destino para a sua igreja, tem um destino para a sua vida. Você não está aí ao acaso, leva para onde quiser, não. O Senhor quer te conduzir para um local. O Senhor está levando eles para Betsaida. Betsaida significa casa do peixe. Peixe aponta para salvação. Nós fomos feitos pescadores de homens. Então o propósito do Senhor é nos levar também a pescar homens, a salvar a vida, ser instrumento de Deus para a salvação das pessoas. Enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. O que o Senhor foi fazer? Orar. A Bíblia diz que hoje o Senhor está assentado à destra de Deus Pai e Ele está intercedendo por mim e por você. Ele não está lá acusando. Irmãos, olha, viver na nova aliança é indescritivelmente melhor do que viver na velha aliança. Eu não sei como é que tem crente que ainda quer viver debaixo da lei, da velha aliança. Na velha aliança, o Senhor Jesus ainda não tinha vindo, portanto, Ele ainda não estava assentado à destra de Deus Pai, intercedendo por nós. Na velha aliança, você tinha o diabo, o acusador, acusando as pessoas. Lembra lá do texto de Jó? Jó diz que certa vez os filhos de Deus estavam passeando,
pela terra, e aí o diabo foi lá, diante de Deus, acusar Jó, questionar Deus a respeito de Jó. Não tinha lá o Redentor, o Salvador, mas hoje nós temos o próprio Deus, na figura do Senhor Jesus, o próprio Deus que se fez homem no Senhor Jesus Cristo. Ele mesmo intercede por mim e por você. Ele não está lá nos acusando, Ele está lá para interceder, para nos defender diante de Deus. Amém? E aí Jesus então sobe ao monte para orar. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar, e o Senhor Jesus e ele sozinho em terra. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles. Quando você lê a Bíblia, irmãos, você tem que criar um cenário na sua mente. Então, por exemplo, você imagina aí uma multidão, está lá, o Senhor Jesus alimenta aquela multidão com a multiplicação dos pães e dos peixes, depois tem o mar, e aí o Senhor Jesus compele os discípulos a entrarem nesse barco, é um barco a remo, e ainda estava de dia, e ao cair da tarde, os discípulos estavam lá no meio do caminho, no meio do mar, e a Bíblia diz que Jesus está vendo, o Senhor está te vendo, não importa a circunstância ou aonde você se encontra, o Senhor está te vendo. E qual que era a situação dos discípulos? Eles estavam com dificuldade de remar. Eles estavam com dificuldade de chegar ao destino. Eles estavam com dificuldade de caminhar. No caso deles era remar para prosseguir. Por que eles estavam com dificuldade? Porque o vento lhes era contrário. Nós estamos vivendo dias em que o vento tem sido contrário. Às vezes para uns está sendo uma tempestade, um tufão. Para outros às vezes é apenas uma ventania. Mas independente, você está vivendo um tempo de vento contrário. E o Senhor está vendo. Só que olha o que o texto diz. O Senhor veio ter com eles na 4ª vigília da noite. Isso também é interessante. Por quê? Como é que o judeu ele dividia a noite? Eram 4 vigílias. A primeira vigília era das 18 horas até as 21 horas. Era a primeira vigília. A segunda vigília era de 21 horas até meia-noite. A terceira vigília era de meia-noite até as 3 da manhã. E a 4ª vigília era das 3 da manhã até as 6. Agora imagina a cena. Ao cair da tarde, os discípulos estão no meio do mar, tem uma tempestade. Vamos supor que é 18 horas. O Senhor viu, eles estão no meio de uma tempestade. Só que o Senhor não vai ter com eles imediatamente. Isso aqui também é um ponto, irmãos. Às vezes você tem remado, e você está ainda na primeira vigília. Rema, segunda vigília. Rema, terceira vigília. Na 4ª vigília, é o tempo em que a noite está mais escura. A 4ª vigília é aquele momento que você fala, não dá mais, cansei, vou abrir mão, vou chutar o balde, estou com fadiga, fadigado, não dou conta mais. É o momento do seu ápice, que o problema tem tanto tempo, tanta insistência da sua parte, que você não dá conta mais, é a parte da noite mais escura. Mas a Bíblia diz que ele veio ter com eles nesse momento. Ali já passou 10 horas que eles estavam remando. Eles começaram a remar no meio da tarde, estava no meio, e aí na 4ª vigília que o Senhor vem estar com eles. E o que diz? Como é que o Senhor veio estar com eles? Andando por sobre o mar. Aqui é interessante você imaginar, né? Como é que é essa cena? Será que o Senhor veio andando sobre o mar de maneira plana?
né? De forma que as ondas batiam nele, nas pernas dele, e ele continuava andando. Ou o Senhor veio andando por sobre as ondas, né? Na crista da onda. Aí ele colocava a planta dos pés numa crista, esticava e colocava em outra crista. Como é que ele veio andando sobre as ondas? Isso que é o mover sobrenatural, não é algo natural, ninguém andou sobre as águas. O Senhor Jesus vem andando sobre as águas. Pedro é o único homem que andou também. Depois nós vamos tratar disso, tem um princípio envolvido aqui. Pedro também andou sobre as águas, mas algo sobrenatural aconteceu. No meio de uma tempestade, o Senhor veio ter com os discípulos de uma maneira sobrenatural, andando sobre as águas. O Senhor não poderia, por exemplo, sei lá, aparecer de repente lá? Pastor, qual o princípio envolvido aqui? Quando você está envolvido numa tempestade, o Senhor aparece para você de uma maneira sobrenatural. O que é a palavra sobrenatural? É a palavra que você está acima do natural. Por quê, irmãos? No natural, você andar no natural, ele te dá de certa maneira uma base para você colocar os seus pés. Enquanto Pedro estava ali dentro do barco, o pé dele estava firmado nas tábuas daquele barco. Então, por exemplo, eu gostei aqui do testemunho que o obreiro Reinaldo deu. Esse irmão aí, né, que adquiriu a sua casa própria, ele estava com dificuldade financeira. Mas se ele tivesse, às vezes, um patrimônio para vender, ou uma herança para receber, ele tinha ainda algo em que se apoiar, entende? Mas agora Pedro vai andar sobre as águas, ele vai andar no sobrenatural. Esse irmão andou no sobrenatural, não tinha dinheiro, o nome estava negativado, mas ele decidiu andar no sobrenatural. Todas as vezes que você decide andar no sobrenatural, coisas sobrenaturais acontecem com você. Quantos querem experimentar aqui de sobrenatural? Então ande nessa posição, ande no sobrenatural. Você foi chamado para andar acima do natural. E o que a Bíblia diz? Andando por sobre o mar e queria tomar-lhes a dianteira. Tomar a dianteira, irmãos, é fazer uma ultrapassagem e chegar na frente. Agora você imagina só, os discípulos estão ali dentro de um barco, estão apavorados porque a tempestade era forte, Jesus está vindo, e Jesus dá a seta e fala, vou ultrapassar. Isso nos faz lembrar de um outro relato bíblico, que é quando Jesus, ele morre, ressuscita e vai aparecer a 2 discípulos no caminho de Emaús. A Bíblia diz que os discípulos estão ali andando, Jesus vem ter com eles, eles não reconhecem o Senhor Jesus então começa a falar de si, o que está relatado acerca dele na Escritura, e aí chega na aldeia, a Bíblia diz que Jesus faz menção que ia passar adiante, que ia seguir viagem. Mas aí a Bíblia diz que aqueles discípulos insistiram com ele, entre em casa, já vai anoitecer, entre em casa. E Jesus então entra na casa desses discípulos e vai partir o pão com eles. Pastor, Jesus quer passar a dianteira dos meus problemas? Não. Mas Ele quer ser convidado para entrar no seu problema. É como se o Senhor estivesse dizendo ali, olha, eu estou aqui, estou vendo que você está em dificuldade aí, eu estou querendo entrar, você vai me convidar? Pastor, mas Jesus já habita dentro de mim, Ele já está na minha casa, como é que Ele não vai agir? Pois é, filho, esse é o problema. Esse é o problema. Deus quer agir em todas as áreas da nossa vida, mas Ele precisa ser chamado. Enquanto os discípulos estão ali tentando, e está com a mão agarrada no remo, e está tentando, não está indo para lugar nenhum, porque está no meio do mar, e não está adiantando nada, mas está tentando remar, está tentando remar. Enquanto eles estão tentando remar, o Senhor não pode fazer nada. Entende? Eles tentam remar da primeira vigília até a 4ª vigília. Vê como a persistência humana. A pessoa está com problema, ela sabe que não dá conta de resolvê-lo, mas ela não desiste de tentar resolver.
Ela não desiste. A avó está cansada, né, já estressada, ela sabe que não dá conta, mas ela continua tentando. Mas o Senhor fala, larga o remo, deixa eu fazer por você. Mas você tem que ter uma atitude de falar, Senhor, vou largar nas suas mãos. Sabe esse menino aqui que está me dando trabalho? Está nas mãos do Senhor. Sabe esse problema aqui dessa empresa? Vou largar de mão, vou largar nas mãos do Senhor. Sabe esse casamento aqui que eu estou lutando anos? Vou deixar nas mãos do Senhor. Quando você deixa nas mãos de Deus, chama o Senhor para o seu problema, você tem um resultado. Quantos querem convidar o Senhor aqui para o problema? Para de insistir. Começa a pedir socorro na primeira vigília. Não espera chegar na quarta, não. Na primeira você já fala, Senhor, resolve isso para mim. Não dou conta. E prontamente o Senhor vem e atende. Essa semana, no domingo, estou me lembrando aqui, nós oramos pela recuperação do Sr. Zé Romualdo. Quantos estão lembrados aqui? O irmão, no domingo, ele estava, é um anfitrião de célula da nossa igreja, ele estava numa UTI entubado, portanto, ele estava também sedado. E o prognóstico médico não lhe era favorável. De maneira que o médico falou com a família que se ele recuperasse, ele iria sair do hospital numa cadeira de roda, necessitando de um andador e ainda necessitando de um respirador. Mas para a honra e glória do Senhor Jesus, na quarta-feira ele sai da UTI. E na sexta ele recebe alta. E ele está em casa, andando e sem respirador. Pode aplaudir o Senhor? Aleluia! 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 É isso que Deus quer fazer. Deus não quer que você coloque a confiança na medicina. Pastor, mas tem os médicos, tem os hospitais, amém. Eles estão também ali. Você sabia que o hospital é um ambiente que as pessoas mais servem a Deus? Porque lá no hospital estão lutando pela vida. E é isso que Deus quer. Deus quer curar e lutar pela vida. Mas não coloque a sua confiança no que o homem pode fazer. Coloque a sua confiança no sobrenatural. E você vai experimentar de coisas sobrenaturais. Quando você convida o Senhor para o seu problema, Ele então age no seu problema. O que nós oramos? Com certeza a família já estava intercedendo também. O que nós fizemos? Nós oramos, pedimos, Senhor, resolve isso. Porque no natural não tem como ser solucionado. Resolve, Senhor, já é um senhor de idade, já está com problemas. E o que o Senhor faz? Está me chamando? Vou entrar no problema. E quando Ele entra no problema, irmãos, como diz a expressão aí, é batata, tem resultado. Estava meditando sobre essa palavra, é uma equação simples, O Senhor tem o poder. Quantos creem que Ele tem todo o poder? Ele tem o poder. Quando eu somo que Ele tem o poder e Ele quer fazer, quantos creem que Ele quer fazer? O resultado é que vai acontecer. E aí você pode andar em paz e segurança. Talvez o resultado ainda não está condizendo com a equação, mas você tem certeza, espera só um minutinho, porque o resultado vai chegar. Porque não tem como dar outro resultado. Ele tem o poder e Ele quer fazer na minha vida. Então o resultado vai ter esse resultado da ação de Deus na minha vida. Amém? Então, os discípulos convidaram, versículo 49. Eles, porém, vendo andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo lhes falou e disse, tende bom ânimo. Essa é a palavra do Senhor para nós sempre. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. Nesse mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles. E o vento cessou. Outro mover sobrenatural. Ele vem andando sobre as águas, é um mover sobrenatural. Ele entra no barco e imediatamente o vento cessa. Outro mover sobrenatural. E eles ficaram entre si atônitos, perplexos.
Mas aí Marcos vai falar por que eles ficaram atônitos. Olha o que ele vai dizer: porque não haviam compreendido o milagre dos pães. Antes, o seu coração estava endurecido. Lembra que eu falei para você que nós temos 3 episódios, e eles são interligados entre si? Os discípulos estão aqui no episódio do meio, no meio de uma tempestade. Jesus vem, faz o milagre, vem andando sobre as águas, cessa o vento, e os discípulos ficam perplexos, atônitos com aquilo. Mas Marcos vai dizer, sabe por que eles ficaram perplexos? Porque eles não compreenderam o milagre dos pães, o evento anterior, o evento da provisão, do sustento de Deus. Os discípulos já haviam sido sustentados, providos para passar por aquele mar. Mas como eles não compreenderam aquilo, eles estavam atônitos e o coração estava endurecido. Todo filho de Deus que está vivendo um momento de tempestade, ele tem uma provisão do passado para a vida dele. É isso que você tem que olhar. O que Deus fez no meu passado? Qual o milagre que Deus fez na minha vida? Eu vou mudar um exemplo no meio da igreja, porque eu não quero constranger ninguém. Mas uma pessoa do nosso convívio aqui da igreja, ele passou por uma situação muito complicada na sua saúde física. Algo que realmente poderia levá-lo ao óbito. E Deus, de uma maneira milagrosa, o livrou. E agora vem a pandemia. Mas no meio da pandemia, a irmã ficou com temores. Por que ficou com temores? Porque não havia compreendido o milagre anterior. Eu falei, irmão, Deus te livrou de uma situação que você podia morrer. Por que Ele não vai te livrar agora? Entende o que eu estou dizendo? Sempre no meio da sua tempestade, há uma provisão que Deus fez anterior a ela. Algum milagre o Senhor já deu na sua vida, que você pode olhar para Ele e dizer, Ele fez no passado, vai fazer hoje também. Ele me sustentou, proveu a minha vida, vou ter provisão hoje também. Ele supriu, eu não andei sozinho por aquela situação, não vou andar hoje também. É isso que você tem que meditar, naquilo que Deus já fez na sua vida, e Ele vai continuar fazendo, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Amém, meus irmãos? Aleluia, aleluia. Agora vamos ver o enfoque que Mateus dá para essa passagem da tempestade. Lá em Mateus 14, versículo 28, Marcos não relata como Pedro agiu na tempestade. Mas Mateus vai relatar. Então Jesus está andando sobre as águas, ele se identifica para os discípulos, e Pedro fala assim, respondendo-lhe Pedro disse, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Aqui é um princípio espiritual, irmãos, tremendo. Paulo vai dizer aos coríntios que, quando você olha para o Senhor, você é transformado na imagem do Senhor de glória em glória. Você se torna tal qual Ele é. Pedro olhou e falou, se é o Senhor, eu estou gostando desse negócio de andar sobre as águas. Queria experimentar isso também. Me chama para andar. Qual que é a resposta do Senhor para ele? Vem, vem. E Pedro olha para o Senhor e fala, se o Senhor está fazendo, eu posso fazer também. E a Bíblia diz, pode ir para o versículo, e ele disse, vem, e Pedro descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Então Pedro estava olhando para Jesus e falou, Jesus pode andar? Senhor me chama para andar também. E o Senhor, a resposta do Senhor é, vem. E a resposta para qualquer um de nós, filhos de Deus. Você lê o Evangelho, irmãos, e você vê o Senhor Jesus se manifestando ali, é isso que o Senhor tem para a sua vida, manifestar também como um filho de Deus. E você olha e diz, eu serei tal qual Ele é.
o que ele faz, eu vou fazer também. Pedro andou sobre as águas, andou no sobrenatural. Mas aí o que aconteceu? Enquanto Pedro estava olhando para Jesus, Pedro estava fazendo o que Jesus fazia. Mas Pedro resolveu olhar para o lado. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. Porque lembra que eu falei para você que andar no sobrenatural não é simples, porque você está andando, você não tem uma base para apoiar seus pés. Mas você anda no sobrenatural enquanto você olha para Jesus, como diz o texto de Hebreus, o autor e consumador da nossa fé. Enquanto você está olhando para Ele, você está andando no nível dele, do sobrenatural. Mas assim como Pedro, nós também somos assim. De vez em quando a gente atenta para o natural, começa a reparar ao nosso derredor. E o que acontece quando a gente começa a reparar o natural, considerar o natural? A gente afunda, cai para o natural, para o nível do natural que é mais baixo. Mas aí o que o Senhor faz? Qual que foi a atitude de Pedro? E deve ser a nossa também? Na hora que você está num momento de incredulidade, de ansiedade, de temor, de não dar certo, salva-me, Senhor. E qual que é a resposta do Senhor para você, que foi para Pedro? Imediatamente ele estendeu as mãos e trouxe Pedro de volta. Clama por ele, chama por ele, imediatamente ele vai trazer você de volta para a posição do sobrenatural, de crer no impossível. E o Senhor perguntou: homem de pequena fé, por que duvidaste? E um outro texto que eu quero ler com você, que é a sequência do texto de Marcos 6:53, que é quando eles chegam no destino, que é o terceiro evento, que é para onde o Senhor queria conduzi-los. Estando já no outro lado, chegaram à terra em Genezaré, onde aportaram. Saindo eles do barco, logo o povo reconheceu Jesus. É isso que acontece quando o Senhor se manifesta. As pessoas reconhecem, tem algo sobrenatural acontecendo. Tem uma ação divina acontecendo. Nós já sabemos quem é que está movendo, é o próprio Senhor Jesus que está movendo, mas as pessoas discernem que tem uma ação sobrenatural. E o que aconteceu com eles? E percorrendo toda aquela região, traziam em leitos os enfermos, para onde ouviam que ele estava. Onde quer que ele entrasse nas aldeias, cidades ou campos, punham os enfermos nas praças, rogando-lhe que os deixasse tocar, ao menos na orla da sua veste. E quantos a tocavam, saíam curados. Todos os que vinham eram curados. Aconteceu em Betsaida um avivamento. Esse é o destino que o Senhor quer nos conduzir. É um destino onde nós estamos no meio de uma tempestade, dessa pandemia, mas o Senhor está conosco no nosso barco e nós vamos chegar a Betsaida, aonde vai acontecer um avivamento. Muitas pessoas serão salvas. É o tempo de uma grande colheita. Mas nesse barco, lá em João 6:21, olha como é que o apóstolo João vai descrever a atitude dos discípulos lá dentro do barco. Então eles, de bom grado, o receberam. E logo o barco chegou ao seu destino. O que é de bom grado? Com satisfação. Satisfação. E quando o Senhor entrou no barco, irmãos, presta atenção. Eles estavam no meio do mar, tinham remado, já por mais de 10 horas, porque eles saíram da margem ao cair da tarde, era antes das 18. E o Senhor veio ter com eles na quarta vigia, já era 3 horas da manhã para lá. Então eles remaram 10 horas para chegar no meio do caminho. Mas na hora que o Senhor entra no barco, logo, imediatamente, eles chegam no destino. É isso que o Senhor faz. Ele encurta tempo. Ele acelera processos. Por isso que você não tem que se preocupar. Como é que Deus vai fazer?
E vai demorar muito tempo. Não se preocupe com isso. Não se preocupe com isso. Sabe uma coisa, eu vou compartilhar com você. Não tinha compartilhado isso com a minha esposa também. Algo que o Senhor falou comigo essa semana. Essa semana. Nós vivemos dias que as nossas crianças estão fora das escolas. Está aí uma demanda de aula online, de não sei o quê. E o que as pessoas estão dizendo? Que o aprendizado tem sido comprometido. Mas sabe o que o Senhor ministrou no meu coração? Que quando as nossas crianças voltarem para as escolas, os professores vão ficar espantados com o nível de aprendizado delas. Porque o Senhor vai fazer o que nessa pandemia? Vai acelerar o entendimento intelectual dos nossos filhos. Não é verdade? É uma tempestade. As crianças estão sendo ali, aula online, eu vejo o computador, meu filho não está aprendendo. Meu filho não está aprendendo? Meu filho vai experimentar de milagre de Deus, que quando ele voltar para a escola, a pessoa fala, eu quero matricular esse menino lá na casa do seu pai, o seu pai e a sua mãe não quer abrir uma escola lá? Por quê? Porque os nossos filhos vão experimentar de sobrenatural da parte de Deus no meio da tempestade, e o Senhor vai acelerar processos na vida deles. Amém? Isso foi a introdução da palavra. Agora eu vou entrar na palavra. Eu já falei a palavra toda para os irmãos. Acompanhe aí no seu boletim os tópicos que eu quero compartilhar com você. Primeiro tópico, uma movimentação sobrenatural no meio da tempestade. No meio da tempestade, Jesus vem andando sobre as águas. É uma movimentação sobrenatural. No meio da tempestade, o Senhor entra do barco e cessa imediatamente o vento. É um sobrenatural. E imediatamente eles chegam ao destino. Fala assim comigo. No meio da minha tempestade, sempre há um mover sobrenatural da parte do meu Deus. Segundo ponto, medite no poder de Deus. Como eu disse para você, a Bíblia diz que os discípulos estavam ali e eles ficaram atônitos, porque eles não conseguiram compreender o milagre dos pães que tinha acontecido anteriormente. Filho, no meio da tempestade, medite no que Deus já fez na sua vida. Medite no poder de Deus. Não medite no tamanho da tempestade, nem no poder da tempestade. Medite no poder de Deus. Nem fale também dos problemas. Ignore o natural. Ignore. Fale somente do poder de Deus e daquilo que Deus quer fazer e vai fazer na sua vida. Terceiro tópico, Ele está orando por nós. Lembra que eu te falei? Jesus compeliu os discípulos a entrarem no barco, despediu as multidões e foi orar. Ele hoje está à destra de Deus Pai, intercedendo por mim e por você. Aleluia. Quarto princípio, o tempo foi acelerado para o mover de Deus. A Bíblia diz que assim que Jesus entrou no barco, eles logo chegaram ao seu destino. E é isso que vai acontecer conosco, que tem acontecido. Um aceleramento de momentos na nossa vida. Muitas coisas vão acontecer na sua vida nesse momento. Coisas que às vezes você tem lutado por anos e não tem obtido resultado. Mas nesses dias, o Senhor tem sido convidado por você para entrar na sua circunstância, para entrar no seu barco, e Ele vai acelerar processos, vai encurtar tempo na sua vida. Quantos dizem amém? Queria chamar os irmãos do louvor aqui. E o quinto tópico é: olhe só para Jesus e você será usado como Ele. Pastor, ok, Deus está fazendo um mover, eu quero participar, mas eu sou muito limitado, eu tenho muitas dificuldades. Não olhe para você, olhe para o Senhor. Quanto mais você olha para o Senhor, mais você será igual a Ele, mais a glória dEle, que é a natureza de Deus, vai ser acrescentada na sua vida. Esses são dias que Deus está movendo de maneira intensa, e Deus quer mover na sua casa. Na sua casa, Deus quer mover através de você. O propósito de Deus é fazer uma grande colheita, uma grande pescaria. E vai acontecer essa colheita na sua casa. Pastor, qual a resposta eu tenho que dar para esse mover? Primeiro, filho,
Sirva ao Senhor com aquilo que você tem. Você tem a sua casa, você tem a sua saúde, o seu tempo. Coloca nas mãos do Senhor. Fala para o Senhor: Senhor, pode usar minha casa. Minha casa vai ser um local de reunião. Minha casa vai ter uma célula. Minha casa vai ser local de manifestação da glória de Deus. Hoje pela manhã, na semana passada, eu fui convidado a participar de um treinamento de líderes de célula, de uma igreja. Ela não é da Vinha, mas é uma igreja que trabalha em células, uma igreja aproximadamente do tamanho da nossa. E nessa conferência de líderes, o pastor me fez algumas perguntas. Uma das perguntas que ele me fez é o seguinte: pastor, como é que vocês trabalham aí a questão dos anfitriões, dos irmãos se disporem a abrirem as suas casas? E eu disse para ele: tem que levar as pessoas a terem revelação do que é ter dentro da sua casa a igreja do Senhor Jesus. Do que é abrir a sua casa para cooperar com o projeto que o próprio Deus está envolvido. O Senhor Jesus diz que Ele está edificando a sua igreja. Quando o crente tem revelação disso, meu filho, dá briga para abrir a casa. Dá briga, não é verdade ou não é? Mas quando você olha para o natural e você vê o quê? Os irmãos folgados vão abrir minha geladeira, as crianças vão pisar no meu sofá, e é muita bagunça. Quando você olha para o natural, você não quer abrir a sua casa, você não quer servir o Senhor com aquilo que Ele te deu. Mas quando você tem um olhar sobrenatural e atribui valor para aquilo que Deus está fazendo, você não somente deseja, mas você insiste com o seu líder de célula para que a sua casa se torne um ambiente para a edificação da igreja do Senhor Jesus. Então a primeira resposta é essa: abra a sua casa. Vai ser dias que nós vamos ter uma grande colheita e nós precisamos de casas. Casas. O Senhor Jesus, quando esteve aqui, irmãos, Ele moveu muito dentro de casa. A Bíblia diz que certa vez Ele estava dentro de uma casa ali ministrando, e aí 4 amigos trouxeram um paralítico, ali num leito, numa maca, e a casa estava tão cheia que eles não deram conta. Então eles subiram no telhado, abriram ali o local exato no meio da casa onde Jesus estava, e desceu aquele paralítico dentro de uma casa. Dentro da sua casa vai ser local de salvação, local que as pessoas vão ser libertas, curadas, porque dentro da sua casa vai haver glória e mover de Deus nesses dias. Posso ouvir um amém dos irmãos? Mas também você pode responder liderando: Senhor, eis-me aqui, eu não sei como vai ser, eu sou limitado, eu tenho ainda tantas coisas que avançar, eu ainda não sou capacitado, mas só de você se colocar nas mãos do Senhor e olhar para o Senhor, Ele vai levar você no nível de andar no sobrenatural. Amém? Fique de pé no seu lugar. Eu queria, antes de nós ministrarmos um cântico e recebermos os elementos da ceia nessa noite, eu queria que você orasse ao Senhor, que você abrisse os seus lábios e entregasse para o Senhor: Senhor, eu quero participar desse mover, não sei como será, mas a minha casa eu coloco nas mãos do Senhor. Senhor, também eu coloco a minha vida, eu quero ser instrumento do Senhor nesse mover desses dias. Eu quero ser aquele que vai abrir os lábios e vai ministrar do Evangelho, e as pessoas vão ser tocadas, vai haver salvação, cura, libertação. Pai, eu quero ser um cooperador nesse mover, não quero ficar à margem, quero mergulhar. Fala isso para o Senhor. Coloca diante do Senhor a sua vida, o seu tempo. Coloca diante do Senhor a sua casa. E olha, filho, você vai experimentar de algo sobrenatural da parte de Deus. Quando você entrega aquilo que você tem para o Senhor, entre aspas, usar, você vai ter multiplicação na sua casa e na sua vida. Amém? Pai, eu oro agora pelos meus irmãos. Senhor, que essa disposição no coração em servir o Senhor, em fazer parte desse mover que o Senhor está fazendo, Pai, servindo com as suas casas, servindo, ó Deus, com a sua própria vida, sendo instrumento do Senhor, ó Pai, para ministrar
ao coração das pessoas. Pai, eu creio nesse mover, eu creio nessa colheita. Pai, eu creio no sobrenatural do Senhor. Mais e mais pessoas se dispondo a servir o Senhor e a serem instrumentos do Senhor nesses dias. Em o nome de Jesus, amém.